Muito bem. Com essa ideia em mente, dos conjuntos numéricos, das PAs e PGs e sequências e agora das matrizes, surge uma questão que é como é que eu faço uma representação geral das matrizes, certo? Eu sei que as matrizes podem ter 2 colunas, 3 linhas, 7 colunas, 8 linhas, 27 colunas, 2 linhas. Mas e aí, como é que eu faço para representar uma matriz genérica? Do mesmo jeito que a gente representava, né, quando a gente tinha uma sequência, a gente representava essa sequência por A1, A2, A3, certo? Isso seguia. E depois eu tinha AN, e isso até poderia seguir depois de AN, tá legal? Se fosse uma sequência finita, eu pararia em AN, tá? Quando eu falo de uma matriz, tá? Eu vou criar aqui uma matriz A, tá legal? E essa matriz a gente pode representar com aqueles parênteses e a gente também pode representar com esses colchetes grandões aqui, tá legal? Então eu vou começar fazendo o seguinte. O primeiro elemento, eu tenho 2 variáveis para analisar. Eu tenho vários números, e esses números eles podem ser localizados segundo uma linha e uma coluna. Uma ideia um pouco parecida com a que a gente tem no plano cartesiano, certo? Quando eu quero localizar um determinado ponto, eu vejo em quanto de abscissa ele está, ou seja, quanto à direita ou à esquerda ele está, e quanto para cima ou para baixo ele está. Tá? Na matriz a gente vai utilizar algo parecido, mas aqui eu sei que o número de linhas e o número de colunas são números inteiros, tá legal? Então, primeiro de tudo, o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, eu vou me referir a ele como sendo o A1, 1. Este primeiro 1, tá legal? Ele se refere à primeira linha e o segundo 1 se refere à coluna. Lembrando que aqui nós vamos representar uma matriz M por N, tá? Então, esta matriz N por M por N, ela significa que esta representação significa que a matriz tem M linhas e N colunas, tá bem? Depois do A1, eu vou para a segunda coluna. Então, eu tenho o A primeira linha, segunda coluna. Depois eu tenho o A primeira linha, terceira coluna. E assim eu sigo quando eu ando pelas colunas. Aqui eu estou na primeira linha, então o número 1 permanece. Este número seguinte é que vai crescendo porque ele se refere à coluna. Isso aqui segue, tá legal? Até eu chegar na primeira linha e na enésima coluna, tá bem? A enésima coluna, por quê? Porque a minha matriz tem N colunas. Muito bem. Depois eu vou ter o A da segunda linha, primeira coluna. A da segunda linha, segunda coluna. O A da segunda linha e terceira coluna. Isso segue, eu vou chegar aqui no A da segunda linha e da enésima coluna, tá bem? Isso aqui também continua andando para baixo, tá legal? Eu vou ter A da terceira linha, da quarta linha, até que eu vou chegar na última linha, que é a linha M. Então aqui eu tenho a primeira, da mésima linha, primeira coluna. A da mésima linha, segunda coluna. A da mésima linha, terceira coluna. Isso aqui segue, tá legal? Até eu chegar no último elemento, que é o A da mésima linha, enésima coluna, tá bem? Chegando neste ponto, nós fechamos aqui a matriz e eu tenho esta que é a representação genérica. E eu costumo escrever também as reticências aqui em cada caso para indicar que isso cresce várias vezes nesse sentido ou nesse sentido, tá legal? Essa representação é útil para fazer demonstrações diversas, tá legal? Se o meu M, por exemplo, for 2 e o meu N for 3, eu simplesmente vou até a segunda linha e até a terceira coluna, tá legal? Então, eu posso representar qualquer matriz de maneira genérica dessa forma. Um jeito interessante de se referir a essa matriz também é o seguinte, eu posso dizer que essa matriz A M por N, ela é igual a um conjunto de elementos A, I, J, tá legal? M por N, tá legal? Onde o I, ele começa no 1 e vai até o M, e o J começa no 1 e vai até o N, tá legal? Então esse é um outro jeito de representar também. Este I e J são letrinhas muito comuns para a gente se referir a um elemento qualquer da matriz.
Tá legal? Quando o I é 2 e o J é 3, eu tenho o elemento A2, 3. Quando o I é 7 e o J é 1, eu tenho o elemento A7, 1. Tá legal? Sétima coluna, sétima linha, primeira coluna. Tá legal? Então é muito importante a gente entender a diferença entre I, J e M e N. Apesar de todos eles serem letras, o M e o N são números fixos. Eles se referem ao total de linhas e ao total de colunas que a matriz tem. O I e J, ele é uma representação que varia. Perceba que o I, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser até M, porque o I se refere à linha. E o J também varia, e ele varia no intervalo de 1 até N. Tá? E percebam aqui também que os números I e J não são números quaisquer, tá legal? Eles são números naturais. Por quê? Porque eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, tá legal? Não existe o elemento da matriz, não existe o elemento da segunda coluna em meia e da terceira coluna em 1/4, tá bom? Não tem. Então são sempre números inteiros, positivos, e portanto a gente escreve pertencente às naturais, sempre começando do número 1, porque não existe 0 linha ou 0 coluna. Outra coisa importante também é notar que estes caras aqui, tá legal? Este cara AIJ, a gente chama ele de termo ou elemento da matriz. Tá legal? É um termo ou elemento da matriz.